Graças e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos. Salmo de número 47, nós vamos fazer essa leitura desse salmo. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Batei palma, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu trono, santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. Vamos orar? Senhor grandioso e poderoso Deus, Tu que és soberano e sábio, nós Te louvamos e bendizemos porque reconhecemos a Sua grandeza, reconhecemos o Seu poder, reconhecemos, meu Deus, quem Tu és e qual o tamanho da Sua grandeza. E nesse momento, Senhor, humildemente, nós nos prostramos aos Teus pés, sabedores também da nossa miserabilidade, do nosso tamanho, de como nós somos pequenos e insignificantes. E carecemos, Senhor, da Sua graça, carecemos do Seu amor, da Sua misericórdia. Por isso, Senhor, tenha compaixão de nós, meu Deus, hoje à noite. Dá-nos, ó Senhor, a contemplar um pouco da Sua glória. Dá-nos, como fizeste com Moisés, de ver, Senhor, um pouco da Sua bondade, pela frecha de uma pedra, que possamos contemplar na Tua palavra a grandeza do Senhor hoje à noite. Senhor, a Tua palavra aberta diante de nós, nós reconhecemos que precisamos da Tua mão. Por isso, Senhor, ensina-nos hoje à noite, quebranta os nossos corações e nos dá, ó Senhor, o entendimento da Sua grandeza e da Sua glória, no nome santo de Jesus. Amém. Dia primeiro, eu não sei se para raiva ou se para felicidade de alguns, a maior audiência da TV foi a posse do presidente. Estava todo mundo lá assistindo e há muito tempo não se via tanta gente vendo aquela coisa. Pelo menos tinha mais de 100 mil pessoas só em Brasília assistindo aquilo. Eu creio que alguns estavam com raiva quando estava acontecendo, mas tudo bem, acontece. Mas não podemos negar o fato de que, ao assistir uma cerimônia como aquela, com toda a pompa que ela traz, isso nos leva a ficar de alguma forma emocionados em alguns momentos. O hino nacional sendo cantado várias vezes, um presidente passando em revista a tropas, o exército se apresentando com seu poderio, marchando, fazendo o chão tremer, ou um presidente se erguendo lá no seu parlatório com a faixa presidencial no peito, erguendo as mãos e toda a multidão gritando. E essas figuras de entronação empolgam as pessoas. E é exatamente uma figura como essa, uma figura de entronação, que nós temos no Salmo de número 47. Esse grupo de salmos, meus irmãos, mostram muito esse aspecto do Senhor como Rei, mas não só como Rei particular, mas um Rei de toda a terra. E em específico esse salmo, meus irmãos, ele parece apontar muito mais para uma entronação do próprio Rei de Israel, do Rei Supremo, que é o próprio Deus que reina. Ele é aclamado aqui de forma bonita, com palavras de clamor, com palavras de exaltação, com conclamar a glorificação. Ele começa desde a primeira palavra com um batei palmas, todos os povos, e ele continua com esse clamor a tal ponto que ele chega a dizer, versículo 6, salmodiai a Deus, salmodiai ao Rei, cantai harmonioso cântico, salmodiai, versículo 7. Então é um conclamar
a erguer a voz como um povo, numa exaltação a um rei. Não a um rei qualquer, mas um rei soberano sobre tudo. Junto com o Salmo 93, 95 até o 99, esse salmo aqui, ele dramatiza de alguma forma essa vitória do rei de Israel sobre os seus inimigos. E esse retorno desse rei agora vitorioso, ele é aclamado diante de todos. Ele mistura uma série de imagens. Por exemplo, ao que tudo indica, esse salmo, ele foi composto para cantar a vitória de Israel sobre Senaqueribe, quando 185 mil soldados de Senaqueribe foram derrotados por um anjo. Então parece ser uma exaltação a um rei que está recebendo o seu poder, mas ao mesmo tempo um rei que está recebendo por causa da sua vitória. Talvez por isso esse salmo tivesse momentos específicos em que ele era executado. Por exemplo, os judeus executam esse salmo na passagem do ano novo deles. Eles entendem que isso aqui é um renovo do reinado de Israel. Mas a igreja cristã passou a olhar para esse salmo com outros olhos, com base, na verdade, em 1 Samuel, quando Davi leva a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. A igreja cristã passou a olhar para esse salmo como uma entronação de um rei, que é muito mais do que simplesmente uma figura mítica, mas é que é o próprio Cristo sendo assunto aos céus, de forma que ele era executado no dia da ascensão. Mas ao mesmo tempo que esse texto fala sobre um rei que está sendo entronizado, vitorioso, porque venceu os seus inimigos, está sendo erguido agora para a sua posição de maior destaque, nós não podemos nos esquecer então que esse salmo não trata de um rei do passado, não fala de Davi. Esse salmo fala de Jesus Cristo. E como um salmo messiânico, ele aponta para uma exaltação de agora, mas principalmente uma exaltação final, no reinado final de Cristo, quando ele há de tomar posse de todo o seu reino. Esse salmo, na verdade, se irmãos prestarem atenção, é uma resposta ao versículo de número 11 do salmo de número 46. Aliás, versículo 10 do salmo 46. Lá diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O salmo 47, ele não traz um aquietai-vos, mas ele traz um rebumbar de exaltação, de alegria, porque esse rei está tomando posse, sendo exaltado entre as nações, sendo exaltado na terra. O salmo 46, uma promessa. O salmo 47, um cumprimento. E nesse cumprimento, meus irmãos, ele nos conclama a louvar a esse rei. Ele nos dá pelo menos 3 motivos para louvarmos a este rei. O primeiro motivo está aí do versículo 1 ao versículo número 4. Louvamos a esse rei, porque o nosso rei é tremendo. Versículo de número 1, ele já começa com uma proclamação bonita. Ele começa dizendo: batei palmas todos os povos. É interessante, meus irmãos, porque a ideia contrasta imediatamente com o versículo 10 que nós lemos. Enquanto lá estava aquietai-vos, aqui chega e diz: aclamai, batam palmas. Isso aqui não é bater palmas como um acompanhamento musical, como às vezes faz na igreja. A imagem aqui é de uma nação inteira aplaudindo a chegada desse rei. Essa nação está recebendo um rei que está vitorioso, levando todas as glórias da sua vitória. Então toda a nação aqui é convocada a aplaudir esse rei. Eu preciso lembrar aos irmãos que esse ambiente não é um ambiente do culto do Novo Testamento, mas é um ambiente onde um povo de Israel se reúne para aclamar um seu rei. E ele de repente chega agora e diz: nós precisamos aclamá-lo com todo o entusiasmo possível. Então notem que o louvor que é dado a esse rei, o rei de Israel, não é um louvor acanhado, pelo contrário, é um louvor de exaltação máxima. É por isso que ele diz: batei palmas. Mas não só um grupo bate palmas, ele diz: batei palmas todos os povos. Nós vamos ver que existem 2 povos em específicos aqui. Um povo que está atrelado ao rei vitorioso, e um povo que foi derrotado por esse rei vitorioso. Mas todos os povos são aqui conclamados a aplaudir, porque você sendo um vitorioso ou um derrotado, você tem que reconhecer a vitória desse rei.
Por isso que ele diz: aplaudam, aplaudam todos os povos. E aí vem uma série de palavras que ele vai usar aqui. Ele começa dizendo: celebrai a Deus com vozes de júbilo. Nós costumamos pensar, meus irmãos, em louvor como sendo somente alguns cânticos, algumas músicas que a gente canta. Mas na verdade o aclamar de louvor aqui não tem nem sequer palavras. O texto nos diz que eles deveriam celebrar a Deus. Então isso aqui são brados, gritos de vitória. É na verdade um povo inteiro gritando e aplaudindo a entrada, a chegada desse rei vitorioso. E todos são conclamados, porque primeiro você tem uma ordem, bater palmas, em seguida você tem uma segunda ordem dizendo: celebrai. Mas eu quero que você preste atenção. No capítulo 1, aliás, no livro 1 dos Salmos, nós vimos que o que mais aparecia era o nome de Deus, o nome da aliança, Yahvé. Mas aqui aparecem outros nomes. Em específico aqui no versículo número 1, o Deus que é apresentado é Elohim, o Deus de todos os povos, o Deus que todas as nações são obrigadas a reconhecer, aquele que é todo poderoso e que reina e governa, não só Israel, mas todas as nações. Israel aqui conclama a que todos os povos reconheçam o poderio, a força que o Senhor Deus tem. Esse rei que é rei de todos os povos, ele requer que todos os povos rendam a ele a celebração. Celebrai a Deus com vozes de júbilo. Por que tem que fazer isso? A pergunta é óbvia. De imediato a gente já chega e diz: por que eu tenho que celebrar? Por que eu tenho que bater palma? Ele precisa ter feito alguma coisa para que o povo responda desse jeito. Tem que ser um feito muito grandioso para que o povo responda com tamanho entusiasmo. Ele está dizendo: tem entusiasmo, se levantem, se animem, louvem. Mas se eu não tiver motivo suficiente, não faz sentido eu levantar. Já parou para pensar que não adianta o grupo de louvor ou a pessoa que está dirigindo o louvor dizendo: vamos lá, a gente se anima. Porque quanto mais ele diz se anima, adivinha o que o povo faz? Mas o povo desanima. Na verdade ele começa aqui dizendo: se animem, batam palma, celebrem. Mas versículo 2 ele diz o motivo. Ele diz: o motivo é que, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. Versículo 1, ele usou Deus, aquele que é o Senhor Rei de todos os povos, o Deus de todas as nações. Mas no versículo 2 ele não deixa dúvida. No versículo 2 ele diz: é o Deus de Israel que nós estamos exaltando, é o Deus da aliança, é o Senhor Yahvé que nós estamos exaltando. E o motivo pelo qual nós precisamos todas as nações, todos os povos da terra devem bater palmas, devem celebrar a esse Deus poderoso, é porque Ele é altíssimo. Notaram aí? Não é que Ele é só grande, mas faz uma referência de onde Ele reina. Eu sei que você pode pensar assim: não, mas isso é uma visão muito medieval, o céu em cima, o inferno embaixo, ou coisas desse tipo. Mas é uma visão que a Bíblia sempre nos apresenta, onde está o reino do Senhor. De forma que a Bíblia diz, por exemplo, que quando os homens em Babel estavam construindo uma torre, Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo, para conferir o trabalho e para então amaldiçoá-los. Deus desceu. A Bíblia nos diz que enquanto Sodoma estava praticando seus pecados, Deus desceu para ver o que se passava em Sodoma. A imagem é sempre de um rei que é soberano e altíssimo, que está muito elevado, está numa altura que ele é inalcançável, e por ele ser inalcançável, ele se torna invencível. Ele chega agora e diz: louvem, batam palmas, celebrem a esse rei, porque o Deus de Israel, ele é altíssimo. Mas não só isso, não só extremamente elevado, não só superior, o texto nos diz que esse Deus, ele é tremendo. O que ele quer dizer com tremendo? A imagem que ele traz aqui é de um Deus que é digno de colocar terror em qualquer um. Um Deus que é temível, pavoroso, temível, que causa espanto, que causa admiração, que inspira reverência.
Note que ele não apresenta Deus como um cara legal, um cara descolado, um cara que é gente boa, gente fina, que todo mundo gosta dele, um Deus fofinho, que todo mundo quer apertar as bochechinhas dele. Pelo contrário, ele chega e diz: o Deus a quem nós estamos aclamando, que todos os povos devem bater palma, esse Deus, ele é altíssimo e ele é terrível. Ele é pavoroso, ele é assustador. Eu preciso pensar nisso, meus irmãos, porque às vezes as igrejas estão pensando que adorar a Deus tem que ter uma comunhão com Ele de tal ponto que eu tenho uma espécie de irreverência por estar na presença dEle, como se Ele fosse conosco, de tal forma que eu posso me apresentar de tete a tete a Ele. Mas não, o texto chega e diz: Ele é assustador. Eu vejo a glória do Senhor aqui, eu queria contemplar o Senhor face a face. Ninguém conseguiu chegar nem perto disso sem cair com as pernas bambas. Precisamos entender isso. Havia uma época atrás de uma unção do caicai, vocês se lembram disso? O pastor jogava o paletó, o povo caía, soprava, o povo caía. Eu encontrei um pastor africano, um doutor, e eu perguntei para ele: pastor, o que é que o senhor acha desse negócio de caicai que tem aqui no Brasil? Ele disse uma coisa interessante, ele diz: é incrível, mas na Bíblia ninguém que contemplou a Deus caiu desse jeito, ninguém caía para trás. Todos os que contemplaram a Deus caíram com a cara no chão, porque suas pernas vacilaram. Mas Eli, quando viu a glória de Deus indo embora, ele caiu para trás. A imagem que ele nos trouxe foi de que a queda aqui é grande para aqueles que contemplam como o nosso Deus é assustador. Vejam, meus irmãos, que a imagem é de um Deus que é digno de adoração, porque Ele é tremendo, porque Ele é assustador. Eu sei que as igrejas não gostam de pensar nisso. Isso é muito medieval, isso é muito igreja católica de 1500. A gente não pode pensar num Deus assustador. Mas é por não pensar num Deus assustador que muitos irão descobrir que Ele é assustador no pior lugar que existe, no inferno. Descobrirão que Ele é pavoroso, de que louco é quem entra na sua presença sem prestar atenção no lugar onde anda. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. O grande motivo de louvor das nações aqui, que são conclamadas, é porque o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus dos santos de Israel, Ele é tremendo. E por Ele ser assustador, olha como é que termina o versículo 2. Ele diz: é o grande Rei de toda a terra. Ele é terrível, Ele é assustador, e não só isso, Ele sendo assustador, Ele ainda está numa posição de destaque como Rei de toda a terra. Agora imagine, alguém desse jeito, desse porte, tão assustador, tão terrível, tão tremendo, sendo presidente. É mais ou menos o que ele está dizendo aqui. Alguém extremamente assustador está governando. Mas o incrível nisso, que é assustador para os seus inimigos, porque para os santos, Ele é aquele que tem a imagem da proteção. E por isso mesmo Ele diz: aclamem, batam palmas a esse Rei poderoso, celebrem esse Rei poderoso, porque Ele é terrível, Ele é o Rei de toda a terra, não existe um lugar onde Ele não esteja reinando, e Ele submeteu os inimigos nossos debaixo dos nossos pés. Ele batalha por nós. Versículo número 3. Ele nos submeteu os povos. Ter alguém ou algo pavoroso só é preocupante quando esse algo ou alguém pavoroso está contra nós. Eu não sei vocês, mas eu meio assustado pro lado de cachorro. Mas não sei o que o povo tem, que todo mundo olha, você olha para o cachorro, aí ele diz: pode entrar, não morde não. Já viram isso? Aí você vai entrar na casa de um camarada que ele tem um Rottweiler, que é maior do que você, bate na sua cintura, ele já olha para você mal encarado, já fica lá preparado para te atacar, e ele olha para você e diz: pode entrar.
ele não morde não, ele brinca com meus meninos na sala. E claro, você entra super tranquilo e calmo até o momento que ele vem farejar você. E ele cheira você, você dá aquela congelada básica, do tipo, deixa ele investigar, e aí vai. Mas para o dono da casa, adivinha que aquele cachorro não é nem um pouco assustador. Para o dono da casa, ele entende que aquele cachorro é assustador para inimigos, mas para ele, o assustar, o pavor que aquele cachorro produz é proteção. Aí ele chega aqui, Deus é tremendo, Deus é pavoroso. E o que as nações têm que ter? Tem que ter medo dele mesmo. Sabe por quê? Versículo 3: ele nos submeteu os povos. O Senhor é terrível, Ele é tremendo, Ele é rei de toda a terra, e Ele submete os povos à igreja dele. É isso que Ele está dizendo. É por isso que quando Ele aponta para a igreja, Ele não aponta para uma igreja fraquinha, escondida e cabisbaixa. Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o inferno que está trancado, é a igreja que arromba a porta e não o contrário. Quem se esconde é Satanás, não a igreja. O princípio aqui que ele coloca é: o Senhor submete os povos. Ele é o leão da tribo de Judá. Povo do mundo, tenha medo, porque Ele vai colocar os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Versículo 3: e pôs sobre os nossos pés as nações. Não tem povo que não esteja debaixo do pé de Cristo. E ele mostrou isso de forma muito bonita. Porque, se irmãos prestarem atenção, o texto está falando, na verdade, da vitória do Senhor sobre Senaqueribe. Mas a minha pergunta é: quantos exércitos de Israel lutaram contra Senaqueribe? Quantos soldados foram deslocados para enfrentar Senaqueribe? Senaqueribe se apresenta diante de Israel com 185 mil homens valentes, prontos para a batalha. Um exército de 185 mil é grande. E de repente ele chega agora e diz: quantos homens de Israel venceram essa batalha? Resposta: nenhum. Quantos exércitos venceram essa batalha? Resposta: nenhum. A Bíblia nos diz que um anjo do Senhor matou em uma noite 185 mil homens. E o que é que Israel precisou fazer? Juntar as coisas que ficaram para trás no outro dia. O único trabalho que Israel teve foi juntar os presentes que ficaram quando o exército fugiu. Ele chega agora e diz: o Senhor, Ele colocou as nações debaixo dos nossos pés. Ele submeteu os inimigos dele debaixo dos seus pés. O nosso Deus é tremendo e Ele é terrível, meus irmãos, e Ele é digno de adoração, porque o seu controle é universal, e não existe uma única nação, não existe um único povo no planeta que não esteja debaixo dos seus pés, e o seu domínio é completo. É por isso que no versículo 4 ele diz: as promessas do Senhor se cumprem fielmente, porque Ele tem domínio pleno sobre tudo. Versículo 4 ele diz: escolheu-nos a nossa herança. É impressionante porque ele não diz que Ele nos deu uma herança. Ele diz que o Senhor, Ele escolheu qual é a nossa herança. A imagem aqui, na verdade, é da terra prometida, a glória de Jacó, a terra prometida. Mas é muito mais do que isso, porque no Salmo 16, versículo 5, Davi vai dizer que é o próprio Senhor que é a nossa herança. Então nós estamos com Ele, de forma que toda a excelência, toda a glória de Jacó, todas as promessas feitas a Jacó, são agora confirmadas no fato de que o rei de Israel é tremendo, extremamente altíssimo, Ele é poderoso e todas as suas promessas se cumprem. Ele concretiza cada uma delas. Ele dará a vitória ao seu povo em Canaã. A terra prometida é certa, não é uma conjectura, pelo contrário, ele diz: o Senhor ama Jacó, versículo número 4,
E porque o Senhor ama Jacó, a glória de Jacó virá a ele. A promessa do Senhor é válida. Por que louvar ao Senhor? Irmãos, a igreja de Cristo tem que se lembrar de que Ele está falando aqui do próprio Cristo, daquele que é vitorioso, daquele que tem toda a autoridade. Ele mesmo disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é o Rei Supremo. Então, quando você pensar em Cristo, pense em Cristo como um Deus terrível, como alguém tremendo, como alguém que é temível, como alguém que é pavoroso para os seus inimigos, e que porá todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, que todas as nações estão sob o seu controle, e que Ele nos dá garantias de que a glória de Jacó será a nossa. O Senhor nos prometeu que quem crê nele tem a vida eterna. Ele nos garantiu que voltaria e que nos levaria para que onde Ele estivesse, estivéssemos nós também. Essa promessa faz com que a gente se lembre que o nosso Deus é tremendo, nosso Rei é tremendo, e Ele consegue cumprir as suas promessas. Louvemos ao nosso Rei. O segundo motivo de louvar ao nosso Rei é porque o nosso Rei, versículos 5 a 7, o nosso Rei, Ele é poderoso. Ele começa com uma série de expressões aqui, e a ideia-chave aqui dele é a palavra salmodiai. Cantai salmos, basicamente é isso. Ele diz isso no versículo 6, salmodiai a Deus, salmodiai a nosso Rei, e no versículo 7 ele diz, salmodiai com harmonioso cântico. É interessante porque nos primeiros versículos você tem entusiasmo, você tem as pessoas super animadas, e batendo palma e gritando, aclamando um Rei que é terrível e que cumpre suas promessas, porque Ele tem o poderio, o domínio completo sobre todas as nações do mundo, e os seus inimigos estão no lugar onde Ele bem entende, no lugar que Ele quer, porque Ele vai dar no final a herança para os seus. Mas Ele chega agora, de repente, no versículo 5 dizendo, subiu Deus por entre aclamações. O que Ele quer dizer com isso? A referência é 2 Samuel capítulo 6. O texto nos diz que Davi resolveu levar a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. E no versículo 5 de 1 Samuel, de 2 Samuel 5, 6 nos diz que Davi vai levando a arca, e no versículo 15 diz que a arca entra em Jerusalém em meio a aclamações. As expressões que estão lá são as mesmas expressões que estão aqui. É o Senhor entrando em Jerusalém, é a Arca da Aliança tomando o seu lugar, é o Senhor assumindo o reinado sobre o seu povo. Esse conclamar dessa entrada, dessa volta de Deus para Jerusalém, da chegada de Deus no lugar onde Ele vai reinar, aqui é uma conclamação de um Deus que assumiu o seu trono. De novo ele volta a usar a mesma palavra do versículo 1, notaram? Subiu Deus por entre aclamações. O Deus de toda a terra, Ele entrou no seu reinado. Mas se você olhar o versículo 5, ele termina, diz assim, o Senhor ao som de trombeta. Então é um rei que chega agora para reinar com toda a pompa de alguém como o rei entra numa terra que é sua, da sua possessão, na sua cidade. Ele está sendo anunciado, é para isso que as trombetas estão aqui. Ele está sendo proclamado como um rei que entra numa entrada triunfal. Mas olha aí o versículo 6 e 7. Ele chega agora com uma série de ordens, com imperativos, dizendo, salmodiai a Deus. O que é salmodiar? Agora é cantar mesmo. Porque antes, na verdade, o louvor era basicamente uma exaltação por entusiasmo. Agora não, agora inclui música. E quando ele coloca salmodiar, cantar louvores, ele começa agora a dizer que há uma intenção nisso, de forma que eles deveriam fazer isso com muita regularidade. Por isso a repetição, por 3 vezes ele diz, vocês devem salmodiar, vocês devem cantar, é obrigação de vocês, salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores.
Esse conclamar aqui nos lembra, meus irmãos, mais do que simplesmente uma entonação fácil, simples, que todo mundo já tinha visto. Ele diz: essa pessoa que está sendo exaltada conclama toda a terra a se juntar agora para todos cantarem, exaltarem, glorificarem as qualidades desse rei. Mas quais são as qualidades desse rei? Versículo 7. Deus é o quê? É o rei de toda a terra. Mesmo motivo do versículo 2. Ele disse lá em cima: ele é o grande rei de toda a terra. Aqui no versículo 7 ele diz: Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Ele começa a nos lembrar do tamanho do domínio do Senhor. É isso que ele quer apontar aqui. Ele quer nos lembrar de que o domínio do Senhor, ele é completo, que não existe, como dizia Kuyper, um único lugar no universo onde o Senhor não possa dizer que é dele, de forma que o seu controle é pleno, é completo em todos os lugares. Ele chega e diz: o Senhor é o rei de toda a terra, ele é o rei de todos os lugares. Isso é um título de um salmo. Salmo 32, Salmo 42, todos falam desse harmonioso cântico que deveria se cantar. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa, porque o começo é entusiasmo e êxtase, versículo 1. Mas o final do versículo 7 é salmodiai com harmonioso cântico. Eu sei que você pensa assim: harmonioso cântico significa uma música bonita, bem feita. Mas não é isso não. Se você tem a versão corrigida aqui, você vai ver que a ideia de salmodiar com a mente, com o intelecto, com a cabeça. A ideia dele aqui é de alguém que está produzindo música, produzindo cânticos ao Senhor, mas com a mente muito ativa. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, ele vai usar esse versículo para dizer que nós cantamos ao Senhor também com a mente. Então ele não está falando de um povo que está em êxtase, ele não está falando de um povo que saiu de si, que está meio assim no espírito, mas ficou meio louco, um negócio meio desbandeado. Não, pelo contrário. Como é que o povo de Deus canta? Reconhecendo intelectualmente o poderio, o controle desse Deus. Eles entram em êxtase ao contemplar a grandeza desse Deus, mas eles não perdem o controle das suas mentes por reconhecerem a grandeza desse Deus. Ele é o Deus de toda a terra, de todos os lugares. E de repente ele chega e diz: esse é o rei que se apresenta para que o seu povo o adore em espírito e em verdade, com culto racional, com a cabeça. Louvor ao Senhor não é uma coisa para ser feita em êxtase, mas é uma coisa para ser feita com a mente ativa. É o oposto de estar embriagado. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Adivinha qual é o contrário de estar cheio do Espírito Santo? É estar embriagado, entorpecido. Então, quando as pessoas acham que estão cheias do Espírito Santo e ficaram entorpecidas, elas estão equivocadas, porque ser cheio do Espírito Santo é estar com a mente ativa. É assim que ele quer a sua adoração. Nós não sabemos ao certo como foi a ascensão de Cristo naquele dia final, quando ele esteve aqui na terra. A Bíblia só nos diz que ele estava no meio dos seus discípulos e de repente ele passa a flutuar, sobe, os discípulos ficam olhando para ele e uma nuvem vem e o encobre. Mas nós sabemos como será o seu retorno. E a Bíblia nos diz, pela boca daqueles anjos que estavam lá com aqueles homens, que do mesmo jeito que eles viram Jesus subir, eles veriam Jesus voltar, veriam Jesus descer. Mas nós vamos ter acrescentado uma série de informações dizendo que haverá toque de trombeta, e no ressoar da última trombeta, no abrir e fechar de olhos, os céus se abrirão e Cristo retornará, e Ele será aclamado por todos. É isso que Ele está dizendo aqui. Ele é o Rei de toda a terra, Ele é o Rei poderoso, e quando Ele chegar, Ele será aclamado por todos, por toda a terra, e todos irão salmodiar o nosso
nosso Rei, todos irão salmodiar a Cristo, todos irão celebrar a Ele um harmonioso cântico. Efésios capítulo 4, versículo 8 a 10, o apóstolo Paulo aplica esse texto à ascensão e ao retorno de Cristo. Ele nos mostra então, meus irmãos, de que quando Cristo voltar, seus inimigos plenamente derrotados, o Rei dos Reis, o Rei de toda a terra, tomará a posse final do seu reinado. Essa é a expectativa da igreja, é ver o seu Rei subir por entre aclamações. Louvemos ao nosso Rei em último lugar, é porque o nosso Rei ele é vitorioso, versículos 8 e 9. O tema é o mesmo: Deus reina sobre as nações, versículo de número 8. Mas só que ele vai acrescentando informações, irmãos já viram isso. Ele diz: todas as nações devem louvar ao Senhor, porque elas serão derrotadas e colocadas debaixo dos seus pés, versículo de número 3. O Senhor nos submeteu os povos, mas não só isso, ele diz: o Senhor é o Rei de toda a terra, salmodiai, porque Ele governa todos os povos. Mas agora nós descobrimos de que de todos os povos o Senhor forma o seu povo. E agora, de forma especial, a vitória do Senhor nos é apresentada de forma muito mais clara, porque antes ele apontava para uma vitória bem genérica, mas a partir do versículo 8 ele diz: Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu trono, os príncipes dos povos se reúnem. Deus está no seu trono, Deus está reinando, Deus está governando, mas Ele nos mostra de que o Senhor está escolhendo para si os seus súditos. Esse conclamar final aqui é de um rei que vitoriosamente alcançou a vitória, e ao alcançar essa vitória, ele se apresenta como um Deus do seu povo. Foi comigo. Ele diz: Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu trono, os príncipes dos povos se reúnem. A pergunta é: o que esses príncipes estão fazendo aqui? Na verdade, meus irmãos, os versículos 8 e 9 apontam para o capítulo 12 de Gênesis. Porque Abraão, quando foi chamado para ser povo de Deus, foi para abençoar todas as nações, todos os povos. Isaías, quando contempla para o mundo, ele olha o mundo e diz que de todos os povos, de todas as tribos, povos e nações, o Senhor iria retirar o seu povo. Em Apocalipse nos é apresentado que de todos os povos, tribos, línguas e nações virão príncipes e reis para adorá-lo. Ele chega aqui e diz: todos os reis da terra se prostrarão ao nosso rei. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Os príncipes se apresentam aqui e se reúnem, mas eu quero que você preste atenção no final do versículo 9. Ele diz assim: o povo do Deus de Abraão. O que ele está mostrando, mostrar, queridos, de que a nação de Deus, ela é formada não só por judeus, mas que a nação de Deus, ela é formada por todos os povos, e que todos esses reis representam esses povos na presença de Deus. É impressionante, porque em Apocalipse os reis se apresentam para depositarem diante do Senhor as suas glórias. Eles não são mais ninguém. E é aqui, meus queridos, termina o versículo 9 dizendo: porque a Deus pertence os escudos da terra. A ideia de escudos aqui são esses príncipes, são esses reis. Ele coloca a ideia de escudo porque a proteção do povo era o seu rei. Ele era o seu escudo, ele era a sua proteção. Ele chega agora e diz que os reis das nações pertencem a Deus, pertencem a Cristo. Ele então tem todos esses reis vencidos sobre ele. É por isso que o versículo 9 termina dizendo: ele se exaltou gloriosamente. Eu quero que você preste atenção. Ele está dizendo que quem se exaltou foi Deus e não Israel. O grande princípio aqui por trás é que Ele conquistou tudo isso. Ele conquistou todos os povos para si.
Ele transformou povos que não eram dele em povo dele. E ele faz questão de mostrar isso, porque ele diz que esse povo é o povo de Abraão. O apóstolo Paulo, comentando sobre isso, ele nos diz que filhos de Abraão não são somente aqueles que nasceram de Abraão, mas aqueles que creram como Abraão. Então, de todos os povos, tribos, línguas e nações, Deus escolhe filhos de Abraão para serem o seu povo. E quando Ele monta a sua nação, quando Ele organiza o seu povo, Ele se exalta gloriosamente. Ele se apresenta como o Rei poderoso sobre todos esses. É incrível, meus irmãos, porque a vitória do Senhor é uma vitória exclusiva dEle, e que o povo se alegra, porque Ele está sendo glorificado. No texto que nós lemos hoje de Apocalipse, nos mostra um João chorando, e não era chorando pouco, ele mesmo diz: eu chorei muito, porque eu vi um livro fechado, selado, com 7 selos na mão de Deus, e não havia quem fosse digno de abrir aquele livro, não havia quem controlasse a história, não havia quem pudesse desenrolar a história e fazer as coisas acontecerem, não havia como se organizar isso. E de repente um dos anciãos olha para João e diz: não chore, tem um digno. Quem é digno? Eles é digno o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Cristo. E ele vê aquele cordeiro que foi morto e que pelo seu sangue conquistou sozinho a sua vitória e assume o seu poderio. E no momento que ele toma o poder, que ele toma o controle, que ele tem o livro nas suas mãos, o texto nos diz que os céus se abalam em louvor, que os anciãos se abalam em louvor, que toda a criação se abala em louvor, que os 24 anciãos se abalam em louvor. Todos louvam ao Senhor e bendizem ao Senhor, porque Ele é digno, Ele é o exaltado. Não é a igreja, não é o povo, é Ele. Ele é quem recebe todas as honras. Ele é o Deus vitorioso. Ele é aquele que venceu de forma definitiva. Queridos, quando nós olhamos para um texto como esse, a gente fica pensando: como eu posso aplicar isso ao meu louvor, ao meu cântico? Nós temos uma mania esquisita e estranha, que é atrelar a empolgação com a qual nós louvamos a Deus à situação em que nós vivemos. Se tudo está beleza, se a gente está com um bom emprego, se a gente está com a geladeira cheia, se a gente está com saúde, se a gente não está brigado com a mulher, meu amigo, a gente canta muito animado. Mas se alguma coisa estiver dando errado, se a gente tiver com alguma dificuldade, parece que a nossa animação vai toda por água abaixo, porque nós findamos atrelando o nosso momento de vida ao entusiasmo pelo qual nós deveríamos louvar a Deus. E de repente o Senhor nos lembra de que Ele nos tem promessas incríveis, e Ele se apresenta a nós como o único motivo estável para louvar. Nós louvamos a Deus porque o nosso Deus, Ele é tremendo. Nós louvamos a Deus porque o reconhecemos, porque sabemos o tamanho, a grandeza que Ele possui, sabemos o poder que Ele possui, como Ele tem autoridade sobre todos os cantos, como Ele governa todas as coisas, como nada foge do seu controle, da sua autoridade. Nós temos motivos de louvar a Deus. Mas não só isso. Nós temos motivo de louvar a Deus porque reconhecemos o seu poder, de forma que sabemos que Ele aplica isso em manter todas as coisas sob seu controle agora, e que Ele por fim terá todas as coisas debaixo dos seus pés. O Senhor governará o universo de forma plena. É por isso que nós oramos o Pai Nosso dizendo: venha o teu reino. Nós estamos dizendo: Senhor, vem reinar. Maranata, vem, Senhor, estabelecer o seu reino. Nós temos motivo de louvor, porque mesmo que tudo esteja dando errado hoje, nós temos a certeza de que o Senhor fará com que tudo dê certo no final. O Senhor fará com que todas as nossas lágrimas sejam recompensadas, todas as nossas angústias sejam apagadas. Tudo fará sentido quando Ele voltar. O texto nos diz que Ele vai ter um povo só dEle, e Ele vai reinar plenamente sobre este povo. Qual é a grande esperança e expectativa da igreja? É ver a posse.
É isso que nós estamos esperando. É por isso que naquele dia eu disse: se você está empolgado, emocionado ao ver a posse de um presidente, você não tem noção como vai ser o dia da posse do meu rei. Ele começa a nos mostrar aqui que nós temos motivos para louvar desde agora, por toda a eternidade, porque a posse do nosso rei vai ser fantástica. Ele vai se apresentar como um rei tremendo, poderoso e vitorioso, e ele se apresentará em toda a sua pompa, glória e honra. Não vai ficar nenhum anjo para guardar o céu, vai vir todo mundo para cá, e vai todo mundo estar presente na grande coroação do nosso rei. Os seus inimigos irão ficar debaixo dos seus pés por toda a eternidade. Ele vai puni-los por toda a eternidade. Mas o povo do Deus de Abraão será acolhido e terá um reino de paz, alegria e prosperidade que vai durar a eternidade toda. Nunca mais sofrimento, nunca mais angústias, nunca mais dores. Nós teremos um rei que finalmente sabe governar de forma adequada. É isso que nós almejamos como igreja do Senhor, estar juntos no dia que Cristo voltar, para contemplarmos como vitoriosos, não como derrotados, assistirmos de camarote ao lado dele a posse do nosso rei. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.